Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começamos aqui mais um Clubecast. Meu nome é Rafael Ponza, eu sou presidente do Clube Empreendedor Brasil e recebo você que é empreendedor, que está aqui ouvindo a gente, vendo o nosso programa, falando sobre empreendedorismo, de empreendedores, por empreendedores e para empreendedores. Muito bem, vamos começar logo direto. Hoje aqui estamos conosco na mesa o nosso diretor comercial, Leonardo Ribeiro. Tudo bom, Leonardo? Tudo ótimo. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você. Depende de quem estiver ouvindo. Para todos que estão nos assistindo também. Hoje o assunto é bom, né? Excelente. Excelente, maravilha. E temos aqui Rita também, Rita Fernandes, tudo bom, Rita? Nossa diretora aqui de comércio exterior, tudo bem? Tudo bem. Muito bom o programa hoje, hein? Hoje a gente está prometendo bastante conteúdo. Hoje está pesado, né? Está pesado. Muito bom. Pessoal, hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial. O nome dele é Rogério Corrêa. Tudo bem, Rogério? Prazer. Tudo bem, o prazer é todo meu. Doutor Rogério Corrêa, gente, o Rogério Corrêa é ex-subsecretário de Política Econômica e Tributária do Estado do Rio, da Cefaz, Secretaria de Fazenda, não é isso? É isso aí. E só foi um dos caras responsáveis por fazer a lei do novo Rio Log, não é isso? Isso, nós coordenamos a equipe, né, do período de 2019 até 2020, né, até a aprovação efetiva. Até a aprovação efetiva, indo no Ministério Público, fazendo todo o trâmite. Para poder aprovar essa lei. Isso, discussão com o Ministério Público, discussão com a Secretaria de Fazenda, discussão com o setor produtivo, né, com a DEG e com outras associações que tinham interesse na aprovação do incentivo. Do incentivo. Gente, olha só, a gente vai falar sobre esses detalhes todos agora, então fica ligado. Você que quer importar ou exportar, você aumenta esse som aí agora, curte, bota o sininho para tocar, que vem outros assuntos bacanas também, mas esse aqui é muito importante hoje. Rita, seguinte, vamos provar que a gente é bem melhor para importar e exportar do que Minas, Espírito Santo, não é isso? E Santa Catarina. Aqui é o lugar, não é isso? Aqui é o lugar, Rio Porque, de Janeiro. infelizmente, as pessoas fazem um grande propaganda que o Rio não é bom para comércio exterior, né? Eu acho que por interesse dos outros estados, né? Sim, claro. Vender uma imagem negativa do Rio. E também por falta de conhecimento do empresário brasileiro, do empresário carioca, né? Que, infelizmente, ele acaba sendo seduzido para outros portos, né? Estando aqui no Rio, né? Então, hoje a gente tem, assim, a gente vai provar que o Rio Log é o melhor benefício fiscal do Brasil. Melhor benefício fiscal do Brasil. Isso. Atenção, empreendedor, você que quer importar e exportar, aqui é o melhor benefício mesmo do Brasil. É verdade. Então, o cara que fez esse negócio, né? Vamos bater um papo com ele, não é isso? Mesmo. Excelente. Rogério Corrêa, pessoal, doutor Rogério Corrêa, é um prazer enorme mesmo ter você aqui. E vamos tirar essa dúvida agora, vamos direto. Quais esses benefícios fiscais para importação aqui do Rio de Janeiro? Como é que funciona isso para quem agora está começando a empreender e quer importar e exportar, ou quem já está bombando aí, quer começar a ir para o mercado exterior? Quais são esses benefícios? Como é que é essa lei? O que é o Rio Log? Hoje nós temos 2 regimes de tributação, né, para empresas que estão interessadas em importar. O primeiro é o Rio Importa Mais, que ele foi o primeiro regime que nós fizemos justamente para impedir um acúmulo de crédito tributário, que era um grande problema de quem importava pelo Rio de Janeiro, que as empresas importavam, pagavam 18% na entrada e quando ia mandar para outro estado pagava 4%. Então tinha uma diferença grande, isso gerou um acúmulo muito grande de crédito tributário. E aí nós fizemos o Rio Importa Mais justamente para evitar esse tipo de situação. E com o Rio Importa Mais, o que acontecia? A empresa importava a zero, e quando mandava o produto para fora, mandava com 4%. Então, impediu esse acúmulo de crédito que vinha prejudicando muitas empresas que estavam, inclusive, pensando em deixar o estado do Rio de Janeiro com destino ao Espírito Santo e outros estados com regimes mais interessantes. Esse foi um primeiro passo, né, que já resolveu um problemaço que tinha aqui no Rio de Janeiro. E, em seguida, nós começamos a estudar, junto com os setores aqui do Rio, um novo regime para substituir um regime antigo que existia, que chamava-se Rio Log, que era um regime específico para os distribuidores e atacadistas do Rio de Janeiro. Então a discussão começou com eles e dentro dessa discussão surgiu a possibilidade de incluir dispositivos que favorecessem o comércio exterior. E aí nós utilizamos uma base que era um incentivo do Estado do Espírito Santo, né, a chamada COLA. E a partir desse regime do Espírito Santo, a gente conseguiu construir um regime para o Rio de Janeiro, justamente para neutralizar incentivos de outros estados, incentivo do Espírito Santo, de Santa Catarina, de Minas, Goiás, né, Rondônia, Alagoas. Foi um regime criado especificamente para defender, né, aqueles que estavam aqui no estado do Rio de Janeiro. E com isso,
da competitividade, né? Já que aqui a gente tem um excelente porto, uma excelente estrutura, e a gente vinha perdendo na política tributária. O regime veio justamente para isso. Pô, bacana. E está desde quando o novo Rio Log? Ele passou a vigorar no final de 2020. Né? Ele foi aprovado pouco antes, né, em setembro de 2020, e demorou um pouco para ser implementado, porque precisava de uma regulamentação, uma série de situações. E isso atrasou um pouco o desenvolvimento, né? Porque eu saí da Secretaria de Fazenda em outubro de 2020, e aí depois eu já não pude acompanhar o processo interno. Isso acabou demorando um pouco demais, e 2023 é que nós podemos falar que o incentivo de fato decolou. Então começou esse ano? Esse ano. É porque ficou um ano com questão de regulamentação, dificuldade operacional, de como conceder o incentivo, aspectos burocráticos mesmo. Sim. E a partir de 2023, aí nós começamos a ter várias empresas que conseguiram incentivo e já estão começando a operar com eles. Pô, bacana. E a gente já está sentindo alguma diferença em relação a números de importação e exportação aqui no Rio? Já houve uma evolução, né? Muitas empresas, principalmente as médias, né, já começaram a migrar para cá. Existe ainda, né, uma dificuldade com as empresas grandes, porque elas já operam em outros estados, né, e tem um mercado consumidor muito grande aqui no Rio de Janeiro, mas é uma situação que está sendo negociada e eu creio que em breve vai estar resolvido. E aí o incentivo vai ter toda a força que ele foi criado para ter. E sem dúvida nenhuma vai ser uma revolução na atividade aeroportuária do Rio de Janeiro. Porque, na forma como ele foi concebido, eu não tenho dúvida de dizer que ele é o melhor incentivo do Brasil. Pô, bacana, hein? Porque ele foi feito com uma concepção diferente. Quando você pensa em incentivos do Espírito Santo, que é um bom incentivo, mas toda a concepção foi feita para vender para fora. Né? Porque o mercado consumidor do Espírito Santo é muito pequeno. Então, todo o incentivo foi feito para vender no Rio de Janeiro, para vender em São Paulo, para vender no Nordeste. Lá no Sul, em Santa Catarina, embora eles tenham um mercado um pouco mais forte do que do Espírito Santo, mas também o incentivo foi criado justamente com essa ideia, né, de mandar a mercadoria para o restante do país. No Rio de Janeiro, a situação é muito diferente, porque aqui nós temos um mercado consumidor excelente. Então, o incentivo não pode pensar só para fora, ele tem que pensar para dentro. E o novo Rio Log, ele vai conseguir lidar com essas duas realidades, ou seja, ele é um excelente incentivo, ele equipara praticamente a todos os incentivos de outros estados no que diz respeito às operações interestaduais. Então eu importo pelo Rio, vou mandar para São Paulo, vou mandar para o Espírito Santo ou para qualquer lugar. Ele é extremamente atrativo, ele não perde para outro incentivo, até porque existe alguns estados que têm um incentivo um pouquinho melhor, só que quando você soma o custo de logística, o do Rio fica muito melhor. Excelente. Pela estrutura. Então, você consegue trazer a mercadoria para cá e daqui você consegue distribuir para o Brasil todo a um preço muito competitivo. Né? Hoje você vai ter uma alíquota efetiva nas operações interestaduais de 1,39, que é 1,1 do incentivo, mais 0,29, que é destinado a um fundo orçamentário temporário para as empresas que têm incentivo, ou seja, você tem uma tributação efetiva de 1,39. Isso é fantástico, porque não tem muita burocracia. Você importa a mercadoria a zero. E quando ela vai para outro estado, aí você vai pagar 1,39 e mandando um crédito de 4%. Então isso acaba sendo muito, muito interessante. Todo mundo queria fazer pelo Rio. É muito as melhor. As empresas vêm para cá, as importadoras vêm para cá, não é isso? Muito melhor. Empresas de logística. Pois é, porque assim, a gente tem uma estrutura portuária melhor. Sim. Não é? A gente tem condição de atender essas empresas que vêm de fora de uma maneira muito superior à que acontece em outros estados. Não é? Muitos contribuintes montam em Rondônia, Alagoas, que não tem estrutura. E, na verdade, isso funciona só no papel, né? Porque as operações acontecem todas aqui. Né? Eu tenho importação formal por Alagoas, uma importação formal por Rondônia, mas o desembaraço acontece aqui. Boa parte das empresas. Por que não trazer essas operações? Esse foi um grande desafio quando a gente estava lá na Secretaria de Fazenda. Porque se pensava, se a gente reduzir a tributação, a gente vai perder receita. Mas a discussão que a gente tinha não é essa. A gente vai perder o quê? A gente não está tendo receita. Só se perde o que se tem, né, na verdade. Verdade. Né? É muito melhor você ter uma alíquota menor sobre uma base maior do que uma alíquota maior sobre uma base praticamente inexistente. Porque a gente estava tendo uma migração muito forte, principalmente para Santa Catarina. Então, o novo Rio Log, ele foi feito justamente para diminuir ou eliminar essa migração de empresas de comércio exterior do estado do Rio de Janeiro para outras.
Então, assim, ele tem esse potencial. Ainda, ele não está, eu costumo dizer, ainda muito pujante, porque a gente tem algumas dificuldades operacionais na implantação do incentivo, né? Demora, por exemplo, alguns estados como o Espírito Santo, 15 dias, 20 dias você tem aprovação do incentivo. Aqui demora um pouco mais. Mas para aquelas empresas que conseguiram, elas estão muito satisfeitas com o incentivo. Muito bom. Só notícia boa, hein, Rita? Não, notícia muito boa. E quando ele falou sobre a falta de incentivo no Rio, né? Eu vivi, né? Eu tenho mais de 30 anos de comércio exterior e eu vi várias empresas, amigos, clientes saindo do Rio, né? E foram para... Hoje eu tenho clientes que eu atendo em Santos, né? Tenho clientes que eu atendo em Santa Catarina. E vi em centros de distribuições, como a minha Loja Americanas e outras empresas mais, que montaram a sua base em Santa Catarina. Pra você ter noção, há 10 anos atrás, nós éramos o 2º porto do país. E hoje nós somos o 6º porto do país. Perdemos para Santa Catarina, perdemos para... E somos hoje, talvez sejamos o 3º PIB, né, abaixo de Minas, mas até ano passado nós éramos o 2º PIB. Então, a carga saiu do Rio, foi para Santa Catarina, foi para o Espírito Santo e depois vem para o Rio para ser consumida. Então, assim, eu vi de perto, Rogério, as empresas indo embora. Tem uma empresa grande que eu atendo, né, que é a Mate S.A., ela fechou a fábrica dela na Pavuna e abriu em Jundiaí. Né? Então, assim, não vou falar mais empresas, mas eu vi várias empresas ir embora do Rio. Né? O que gerou hoje o problema de segurança pública, o problema de desemprego, porque não houve incentivo fiscal na época de importação, acompanhando Santa Catarina e outros estados. Né? E eu agradeço muito ao Rogério, porque ele ter ficado esse tempo e esses 2 benefícios fizeram a mudança do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem um marco, antes do Rio Log e depois do novo Rio Log. Então, acho que se não tivesse o novo Rio Log, talvez a gente hoje não estaria nem aqui nesse podcast. Então, eu quero te agradecer muito, porque como pessoa de comércio exterior, o Rio Importa Mais já resolveu o problema do crédito, né? Graças a Deus, assim, a gente teve uma migração das empresas e hoje, assim, a cada dia eu escuto mais uma empresa voltando. Falaram que a Nexon voltou para o Rio. Então, assim, eu estou com muita esperança, né? Mas dentro desse novo Rio Log, o que a gente pode aplicar só para o pessoal que importa? Porque o novo Rio Log tem muito a ver com distribuição, né? E tem a parte lá de importação. E o distribuidor, ele importa muito, né? Então, assim, só para importação, né? O que você destaca? Originalmente, o novo Rio Log, ele não foi pensado para a importação e exportação. Era um incentivo para o centro de distribuição. Tá? Ele surgiu da necessidade de revisitar um incentivo que estava gerando muito problema. Eu me lembro que na minha primeira reunião com o setor atacadista, né, eu chamei-os para conversar e falei, olha, nós vamos revogar o incentivo de vocês, porque está dando muito problema. Eles ficaram desesperados naquele momento, mas eu quero que vocês venham até nós, colocando quais são os pleitos, para a gente construir um incentivo junto. E a partir daí, nós recebemos algumas tradings, grandes tradings de São Paulo, que tinham muito interesse em fazer operações no Rio de Janeiro, mas vinham com uma grande dificuldade. Tinha uma resolução que cuidava de eletroeletrônicos, que era um absurda. Você tinha aí uma burocracia gigantesca, necessidade de laudo para testar os produtos de 6 em 6 meses, e esses laudos eram caríssimos, uma burocracia danada. Então, nós começamos pelo Rio Importa Mais, né, que era para resolver esse problema, e aí depois começou o novo Rio Log. E dentro desse processo de regular, né, o comércio atacadista e centro de distribuição do Rio de Janeiro, que é diferente, porque enquanto no Espírito Santo nós temos um incentivo que é o Compete, mas que pensa no mercado interestadual, a preocupação nossa era o mercado interno, que é muito ICMS, é muita receita que a gente tem aqui do comércio distribuidor. Então, como é que a gente resolvia esse problema? Esse foi o grande desafio. E aí surgiu a oportunidade de tratar, dentro do novo Rio Log, de aspectos relacionados ao comércio exterior. E aí nós fizemos uma distinção. No comércio atacadista, a lei ela exige uma série de requisitos. E é difícil conseguir, não é fácil, essa é uma reclamação. Você tem que ter pelo menos 1.000 metros quadrados de barracão,
você tem que ter comercializado e manter um fluxo de comercialização com pelo menos 600 clientes, né, de forma no último trimestre de adesão do incentivo, e tem que continuar com isso durante a fluência do incentivo. Você tem que ter um número mínimo de contratações. Então, é uma série de requisitos que, para aquelas empresas que de fato são atacadistas e distribuidores, fazem todo sentido, né? Até para evitar a prostituição do incentivo, né? E a manipulação a gente chamava de atacarejos, né? Empresas que usavam o incentivo do atacado, mas vendiam no varejo. Então, ela tem uma série de amarras que fazem sentido dentro de um contexto protecionista do empresário local. Só que esses mesmos requisitos não fazem sentido para a importação. E aí nós abrimos uma exceção. Então, flexibilizou bastante as condições. Então, hoje, basicamente, para uma empresa de comércio exterior aderir ao novo Irolog, ela vai precisar ter um estabelecimento aqui no Rio de Janeiro, né? Isso é uma exigência, e o radar ilimitado, né? Que é uma situação das empresas que trabalham com o comércio exterior. Que talvez seja o requisito, né, mais difícil, porque aí exige um capital mínimo integralizado e isso pode afastar algumas pequenas. Mas, de todo modo, foi excluído a necessidade de ter um barracão de 1.000 metros quadrados. Não precisa ter aí uma cartela de clientes de 600 inscrições estaduais diferentes. Não precisa ter número mínimo de contratações de empregado, porque a ideia foi facilitar o máximo possível. E aí, como é que ele funciona? Para essas empresas de comércio exterior, o incentivo ele permite a importação com alíquota zero. Tá? Então, quando importa a mercadoria, não tem recolhimento de ICMS. Nas vendas interestaduais, ele vai ter um crédito presumido, que é, né, uma linguagem do direito tributário, que você lança na sua contabilidade, de modo que, na saída, você tenha uma tributação efetiva de 1,39. Então, essa é a tributação. Entra a zero e sai a 1,39. Agora, nas operações internas, ou seja, venda dentro do Rio de Janeiro, aí você acaba não tendo diminuição de alíquota. Você vai importar a zero e vai vender aqui com alíquota cheia, como qualquer outro estabelecimento. Porque essa é a tônica de incentivos fiscais de comércio exterior. Não é? Todos os estados que investem nisso, eles investem na redução de ICMS para as operações interestaduais. Porque se reduz a alíquota internamente, aí você tem uma queda brutal de arrecadação. E aí é difícil você compensar isso. Não é? Então, hoje, no comércio exterior, a gente tem essa realidade. Ele é excelente, maravilhoso para as operações interestaduais. Para as operações internas, ele é interessante porque ele desonera toda a sua importação e aí quando você vende a mercadoria, aí você vai recolher o ICMS, uma alíquota convencional. Normal, né? Normal. E vem cá, com o IVA, muda muita coisa? Muda. Tudo? Ou alguma coisa? Tudo, praticamente. É um novo sistema jurídico, né? Tá. Como que vai fazer com o IVA? A reforma passando, né, da forma como ela está, ela deve ter algumas mudanças, mas em termos de sistemática, você vai ter um imposto sobre o valor acrescentado que vai ser diferente, né, nos estados, mas com a margem pequena. Então, de modo geral, os estados ficam proibidos de conceder incentivo fiscal. Entendi. Então, você vai ter uma alíquota mais uniforme. Para o Rio de Janeiro, isso é interessante, porque hoje, com a estrutura logística que a gente tem, a gente perde contribuintes, né, de ICMS ligados ao comércio exterior em razão dos incentivos fiscais concedidos por outros estados. Quando todo mundo fica na mesma situação, sem incentivo, aí nós vamos ter que investir em outros aspectos que não estão relacionados mais à tributação. Aí a questão logística, funcionamento do porto, né, segurança, que é um dos grandes problemas que a gente tem ainda no Rio de Janeiro. Mas ela vai entrar de forma gradual, né? Então você vai ter efeito só a partir de 2029, com a redução desses incentivos, e finaliza em 2032. A partir de 2032, se não houver mudanças, né? Aí nós temos um cenário no Brasil sem incentivos fiscais. Mas aí isso é para todos os estados. Aí a gente deixa de perder. E como a gente tem um bom porto, a gente já sai na frente, né? Muito na frente.
Muito na frente. Agora você tocou com relação ao assunto das trades, né, em São Paulo. Como é que a gente faz para atrair essas trades aqui para o nosso estado, particularmente aqui para a região do Porto Maravilha, que é uma área bem estruturada, uma área que tem o melhor da tecnologia, enfim, alguns incentivos fiscais também nessa área, principalmente de tecnologia. Como é que a gente consegue atrair essas trades para cá? Tem uma questão, né, que tem impedido grandes empresas para vir para cá, que é justamente a venda no mercado interno. Como eu disse, né, nas operações internas eu não tenho incentivo. A alíquota é cheia. A única coisa que você não tem é recolhimento na entrada. Sim. E essas empresas, elas já vendem no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um excelente mercado, então todo mundo vende aqui. E aí, como não tem incentivo incentivo dentro do Estado, elas costumam utilizar outras incentivos, Rondônia, Alagoas, que o ganho é pequeno, ele vai dar 3% de ganho, mas quando a margem é pequena, você está falando em 2,5%, 3%, é algo muito interessante. E elas vendem no Rio de Janeiro. E hoje, na Lei 9.025, existe uma regra que proíbe estabelecimentos que tenham incentivo fiscal no Rio de Janeiro de vender para o Rio de Janeiro utilizando incentivos de outros estados. Como é que é? Repete. Empresas que tenham o novo Rio Log, o incentivo no Rio de Janeiro, elas não podem vender para cá utilizando incentivos do Espírito Santo, utilizando incentivo, né, de Minas. Para dar uma segurada, né? Para dar uma segurada. Porque acontecia um problema aqui que era a triangulação falsa de mercadorias. O que acontecia? Essa vedação faz todo sentido se a gente tiver em mente o contexto da aprovação do novo Rio Log, que foi fomentar o estabelecimento atacadista e distribuidor. O que acontecia? Muitas empresas daqui do Rio de Janeiro, distribuidores grandes, compravam de São Paulo, mandava a mercadoria para o Espírito Santo e do Espírito Santo vendia para cá. E fazia uma triangulação. Então ele tinha o novo Rio Log. Naqueles produtos que interessavam, ele utilizava o novo Rio Log. Naqueles outros que não, aí ele buscava o incentivo do Espírito Santo, incentivo de Minas, incentivo. Então, o melhor dos mundos. Ele ficava olhando, esse produto eu vou utilizar aqui. Isso dificulta demais. Aí, pensando como alguém que estava dentro da Secretaria de Fazenda. Sim. Isso dificulta demais a fiscalização. Imagina, uma empresa utilizando vários incentivos de diversos estados ao mesmo tempo. Então, foi criado, o incentivo é excelente. O novo Rio Log é melhor que todos os outros. Se ele é melhor que todos os outros, não faz sentido você continuar utilizando os outros para cá. Sim. Então você vai ter que optar ou por ele ou pelos outros. Isso faz todo sentido para o comércio atacadista. Agora, já não faz sentido para as empresas de comércio exterior, porque elas não realizam esse tipo de operação triangular, elas só importam. Né? É melhor que importem por aqui. Só que como a lei não foi pensada exclusivamente para o comércio exterior, essa barreira se aplica a todos. E aí o que acontece? Grandes empresas já vendem no Brasil, principalmente carros, produtos de alto valor agregado, vendem aqui no Rio de Janeiro, e elas não querem deixar de utilizar incentivos de outros estados para vender aqui. Porque se elas importarem por aqui, só vai ter diferimento. Sim. Depois vai ter que vender com a alíquota cheia. Então 2%, 3% é o ganho da trade. Sim. Então ela prefere continuar fazendo operações por lá. Existe uma sugestão, eu estou até auxiliando, né, na construção dessa proposta, e a gente está discutindo aí com os setores, para tentar alterar a Lei 9.025. É uma alteração muito pequena. Como a trade, as empresas de comércio exterior já foram dispensadas do barracão de 1.000 metros, né, número mínimo de contribuintes, elas ficassem dispensadas dessa regra também, quando elas operassem na modalidade de importação por encomenda. Porque na importação por encomenda, você não tem esse risco de triangulação. Né? Vai importar por aqui e vai vender. Com isso, se essa mudança acontecendo, aí a gente tem um potencial gigantesco de trazer essas grandes trades para cá. As médias estão vindo. Sim. Quem não utiliza muito o mercado do Rio de Janeiro, ou seja, quem não vende muito mercadoria no Rio de Janeiro, já vieram e estão utilizando o incentivo que para operações interestaduais é melhor que Espírito Santo, é melhor que Santa Catarina. Mas para aquelas que vendem aqui, o que elas estão fazendo? Como elas têm um incentivo similar em outros locais, e se elas vierem para cá e aderirem ao incentivo, elas não poderão mais vender no Rio de Janeiro aproveitando do incentivo na origem, elas têm se recusado a fazer a adesão. Se essa alteração passar, eu não vejo prejuízo nenhum em termos de arrecadação, até porque essas operações já estão sendo feitas, elas já estão vendendo aqui.
O que a gente quer, continue vendendo aqui do jeito que vocês estão fazendo, mas tragam as operações interestaduais para o Rio de Janeiro. Com isso, a gente tem um potencial gigantesco. Existe um estudo aí que fala na possibilidade de arrecadação de mais de 2 bilhões de reais por ano se essas medidas forem aprovadas. Então, assim, existe aí uma discussão bastante interessante. O grande problema é que, assim, mexer na Lei 9.025 é sempre um problema, porque tem muito espertalhão querendo aproveitar uma brecha para colocar alguma coisa que pode comprometer todo o sistema. Então, existe uma resistência muito grande. Não mexe porque ela já foi boa, já favoreceu. Então, a gente quer fazer uma alteraçãozinha, de repente aparece lá alguma coisa exótica, né? E aí, dentro de um processo legislativo, acaba passando. Isso pode comprometer a eficiência do incentivo. Então, o medo é justamente esse, né? Mas, assim, a alteração em si, ela favoreceria demais essas grandes operações para cá. Porque aí não teria mais justificativa para fazer uma operação dessa por Santa Catarina, nem pelo Espírito Santo. Muito melhor, já que a tributação aqui é melhor. No Espírito Santo vai dar 1,15, mas não faz sentido você importar por 1,15 pelo Espírito Santo, já que boa parte da mercadoria ela vem aqui, depois vai para lá, e depois volta. A logística não compensa. Não compensa. Então, a gente estava fazendo lá um cálculo de 1%, 1,5% a mais. Então, assim, essa diferença aí de 0,20 pontos percentuais não vale a pena. Então, a tendência é que com essa alteração, as grandes empresas venham também, porque elas vão ter o melhor dos mundos, né? Porque elas vão poder vender no Brasil, vender aqui no Rio de Janeiro, com incentivo de outros estados, que elas já fazem. Então, assim, em tese a gente não vai ter perda, porque isso já está acontecendo, mas elas vão trazer para cá as operações interestaduais. E aí a gente tem uma movimentação gigantesca, né, na logística portuária, aeroportuária, né, e um incremento de arrecadação muito grande. Então, a gente está só nessa fase de convencimento e tentar evitar que uma oportunidade de alteração da Lei 9.025 sirva para projetos oportunistas, né, que não tem a ver com o bem do Estado. Agora, sim, eu não tenho dúvida do ponto de vista técnico, eu já estive conversando com o setor atacadista, explicando para eles que isso não afeta, né, a eficiência do incentivo continua a mesma para eles e vai favorecer demais as grandes operações aqui no Rio de Janeiro. Então, no curto prazo, para a gente trazer negócios, da atração de negócios para o Rio, melhor se trazer empresas que hoje não estão baseadas aqui, que têm interesse no mercado interno, e, consequentemente, distribuição em nível nacional. Esse seria o melhor, vamos dizer assim, asset para a gente buscar para o Rio de Janeiro. Hoje, né, o principal foco é operações interestaduais, sim, que é imbatível. Sim. Imbatível. Nas operações internas, você tem um excelente incentivo na Lei 9.025. Só que aí, para ter esses incentivos, tem um incentivo lá que você reduz a alíquota para boa parte dos produtos de 20 para 12. Aí nós estamos falando em 8 pontos percentuais. Maravilha. É muita coisa. Só que aí você precisa ter uma estrutura gigante, que não é a situação de empresa de comércio exterior. Sim, sim. Você vai ter que ter 1.000 metros quadrados de barracão, vai ter que ter mão de obra contratada, vai ter que ter vendas locais e muitas dessas trades elas só fazem importação por encomenda, né? A maioria faz importação por encomenda e entrega o produto e não está muito preocupada com o consumidor final, né? Então é melhor a gente brigar por essa nova variante, enfim, ou uma nova lei. É uma pequena alteração. A grande questão que sempre me perguntam não seria interessante nós termos um incentivo só para o comércio exterior? Eu acredito que não. Porque nós teríamos que copiar pela Lei Complementar 160, né, que regulamenta a concessão de incentivos fiscais, incentivos da região Sudeste. E o incentivo mais vantajoso que a gente tem na região Sudeste é o do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo foi pensado para vender para fora e não para vender para dentro do Estado. Sim. Então, se a gente copia, vai ficar pior do que já o novo Rio Log. Então, não faz muito sentido. Faz todo sentido dentro da estrutura do novo Rio Log. Né? Faz todo sentido. Só que, para isso, a gente teria que fazer essa pequena modulação. Isso podia ter sido feito no momento da aprovação da Lei 9.025, mas, de fato, não aconteceu porque ninguém do setor alertou para essa situação. Né? É aquilo que eu chamo de efeitos colaterais da legislação. Né? Tem coisas que passam desapercebidas, só quem opera no dia a dia é que sabe. Como o foco da lei
não era o comércio exterior naquele momento, foi colocado, todo mundo já achou que era um ganho extraordinário, mas ficou esse detalhezinho que se naquele momento tivesse sido discutido, aí seria o melhor dos mundos. Imbatível, né? Imbatível. Mas eu creio assim, é uma situação, vai ter que alterar lá um dispositivo só, que é um parágrafo da Lei 9.025, dispensando as empresas de comércio exterior que realizem operações exclusivamente por encomenda, que é o foco da atração, de cumprir esse requisito. Então essas empresas, todas elas que eu já tive a oportunidade de conversar, já conversei com as maiores tradings, né, e todas elas falam, nesse cenário, aí fica imbatível. Muito bom. Caramba, hein, Rita? Quanta coisa, hein? E a gente também não pode deixar de lembrar que o Rio de Janeiro tem uma lei, que é a Lei 6.959, né? Eu tenho até que ver aqui, mas sobre indústria, né? Que se você tiver uma indústria aqui no Rio, ele te dá um benefício de ICMS e importação zero. Então, são poucas as empresas do Rio que têm essa lei, né? Ela já existia, mas eu acho que por determinação de poucos municípios que poderiam usar essa lei. E eu acho também importante assim, uma empresa de fora querer abrir aqui no Rio e usar essa lei. Também que se ela abrir uma indústria, ela tem importação zero, como é o caso de alguns clientes que eu opero, que eles são indústrias e eles têm a alíquota de importação zero, só porque é indústria no Rio de Janeiro. Eu queria só se você falasse um pouquinho dessa lei também, porque talvez seja a saída, né, não só para trade, mas para as pessoas abrirem uma indústria aqui no Rio, porque um frete Itajaí, o Santos Rio está R$10.000, frete rodoviário. Nossa, né? Então, assim, a Itajaí para cá é 15, 20 mil reais. Então, assim, a gente, como é que a gente, com esses benefícios, né, já pela logística é mais fácil importar onde você vai vender, né? Então é sobre essa lei também da indústria que eu vi algumas empresas se beneficiarem, né? A lei 6979, ela é de 2015 e ela é uma lei para favorecer a industrialização no estado do Rio de Janeiro, né? E ela teve um foco de fomentar determinadas regiões que não tinham emprego, que não tinham renda. Então, inicialmente, ela escolheu algumas cidades que tinham o IDHI muito baixo, né, que tinham lá um desenvolvimento muito precário, para incentivar empresas de fora a instalarem lá. E dentre esses incentivos, a gente tem o diferimento do ICMS na importação, que é muito interessante. Né? Você importa os insumos que serão industrializados sem pagamento do ICMS. E quando você vai vender a mercadoria, você vai vender com um ICMS de 3%. Então, é espetacular esse incentivo. Então, você reduz o ICMS na entrada e vende com 3%. E aí, uma característica interessante é que vende a 3%, tanto aqui quanto para fora. Então, ela teve essa preocupação, um incentivo muito interessante. Só que ela sempre foi localizada em alguns municípios que não tinha muita infraestrutura, então foi um problema. Porque às vezes o incentivo era muito legal, mas você chegava lá não tinha energia, não tinha boas pistas, aí muitas empresas acabaram não aderindo. Só que com o tempo foram aumentando o número de incentivos, até por pressão dos deputados, e hoje basicamente quem está de fora é só a região metropolitana, quase todas as outras cidades, né, acabam podendo gozar desse incentivo. Então assim, esse incentivo é uma excelente alternativa para indústrias, né? Para indústrias, e essas indústrias elas podem importar com ICMS zero e vender a 3%. Existem algumas pequenas restrições na lei com relação a algum tipo de produto, mas em boa parte ela é muito interessante, mas ela é um incentivo pensado para favorecimento da industrialização, né, que o Rio de Janeiro passou por um processo de desindustrialização gigantesco, né? Muitas empresas migraram para o Nordeste, para o Espírito Santo e para outros estados que tiveram uma política mais atrativa, né? A ideia da Lei 6979 era resgatar essas empresas. O grande problema é que, com o passar do tempo, o que aconteceu? Muitos estados adotaram políticas similares. Então, hoje, você não tem mais tanto força para atrair essas empresas, porque elas já têm incentivo para onde elas foram, né? Já estão competitivas, né? Já assim, estão. Aí para desmobilizar todo o parque. Volta, né? Na época que elas saíram, é excelente. O cara pagava 20% aqui, foi pagar 1,5%, 2% lá.
Agora, se a gente iguala as condições que ela tem lá, ela fala, já não vale muito mais a pena. Só a mudança vai ser uma loucura. Um absurdo, né? E na época valia. O que aconteceu aqui é que muitas empresas abandonavam simplesmente toda a estrutura, porque chegava lá no outro estado e tinha financiamento barato, juro baixíssimo, para montar toda a estrutura e ICMS quase nada, né? Para pagar muito tempo. Valia o investimento, né? Valia. Então, assim, muitas empresas foram embora. Esse é o grande desafio. Lá, quando estava na Secretaria de Fazenda, nós tínhamos estabelecido um cronograma. A primeira situação era salvar o setor atacadista, porque ele estava morrendo, literalmente morrendo, em razão dos incentivos do Espírito Santo, de Goiás e de Minas e de Santa Catarina. E no próximo passo era investir nas indústrias, né, para como garantir a competitividade. A gente acabou não tendo tempo para isso, né. Mas é um incentivo muito interessante para importação, e muitas empresas não sabem que tem essa possibilidade. Não conhece. As indústrias, na verdade, ela fortalece o ecossistema onde ela está baseada de uma forma, não só com emprego, comércio local, enfim, uma série de atrativos, né, que ela movimenta onde ela está baseada, né. Na verdade, eu acompanho realmente o mercado industrial, eu trabalhei há uns anos atrás com indústria, e o Rio de Janeiro perdeu absurdamente a quantidade de indústria. E, infelizmente, é isso. Às vezes, esses distritos industriais, né, polos industriais, são em pontos muito remotos, e a dificuldade, às vezes, de acesso, a dificuldade de deslocamento, e até o frete, algumas questões acabam saindo mais caros, né? E, infelizmente, na região metropolitana também não tem muito espaço, né, para a indústria. Sim. Então, é um ponto complicado de ser resolvido, né? Eu lembro que numa das discussões que a gente teve lá atrás para o setor metal mecânico, a gente tinha a possibilidade, aí tinha uma lista de mais de 20 empresas interessadas em migrar de São Paulo e outros estados para o Rio de Janeiro. Mas aqui a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a cultura do incentivo fiscal acabou sendo muito prostituída. Eu me lembro que quando eu entrei na Secretaria de Fazenda, era muito comum os incentivos serem concedidos por CNPJ. Então, uma empresa de um segmento tinha e a concorrente não tinha. Eu falei, isso é um absurdo, isso acaba com a concorrência, né? E uma das propostas, então, que eu apresentei para o secretário e ele concordou foi, os incentivos vão deixar de ser para a empresa e vão ser para o setor. Porque aí você dá para o setor, aquelas empresas que atendem o requisito vão ter, porque aí está todo mundo na mesma página. E aí você favorece a competitividade. Mas em razão dessa grande prostituição, de concessão de incentivos para a empresa A, sem um modelo transparente, criou-se uma resistência muito forte dentro da Secretaria da Fazenda e Ministério Público, né, com órgãos de controle muito preocupados que o incentivo fosse utilizado como meio de enriquecimento ilícito, em prejuízo do Estado. Então, essas foram uma das grandes dificuldades que nós tivemos, de tentar convencer de que o que se propunha era um modelo republicano, um modelo que, na verdade, ele era imperioso, tendo em vista que, se não adotássemos uma estratégia de retenção das empresas que aqui estavam, a atividade econômica do Rio de Janeiro sofreria um baque muito grande. Então, essa foi a nossa luta, de tentar identificar, explicar para esses setores que são mais conservadores com relação ao incentivo, nós não temos escolha, porque os nossos concorrentes estão adotando posturas altamente agressivas. Se nós não entrarmos nesse jogo, que eles chamam de guerra fiscal, o que vai acontecer? A gente vai ficar morrendo, esperando, né, chegar o dia que a gente não vai ter mais condição de reagir. Ou a gente reage agora para manter as bases produtivas, ou vai chegar um ponto que a gente não tem mais condição. Então foi esse o cenário de aprovação da Lei 9.025, que é o novo Rio Log, com muita dificuldade, ação do Ministério Público, dizendo que ela era inconstitucional, resistência do corpo técnico da Secretaria de Fazenda e de muitos setores, mas ela passou, né, com uma ampla aprovação na LEG, depois de várias audiências públicas, com apoio dos deputados, apoio de associações, e hoje mostra que ela é um grande sucesso. Assim, falava-se que ia ter uma perda de arrecadação gigantesca, não foi o que aconteceu. Houve até um aumento da arrecadação. Os atacadistas que estavam passando por um momento muito difícil conseguiram se recuperar e hoje estão aí com um aumento incrível nas suas operações. E o setor de comércio exterior também, né? Nós tivemos uma pessoa que trabalha direto, né? Eu recebo vários clientes lá, muita gente interessada. O ano passado foi meio devagar, né, justamente por dificuldade de se conseguir o incentivo. Mas esse ano as coisas estão acontecendo, né? Houve aí uma alteração no processo, demora um pouco, mas ele está saindo.
E aí muitas empresas aderiram ao incentivo. Então, eu acredito que 2023, 2024 e para frente, até 2029, que é quando a gente tem força do incentivo, que aí depois ele começa a perder força em razão da reforma tributária, a gente tem um período muito interessante. E depois que trouxeram essas empresas para cá, se todo mundo vai ter uma tributação similar, não faz sentido elas saírem daqui. Então, a gente tem que lutar para que essas empresas venham para cá, consolidem suas operações baseadas no incentivo extremamente vantajoso, e aí depois, quando o incentivo já não mais existir, ela vai olhar para o lado e vai falar assim, não adianta ir para outro estado, melhor ficar aqui mesmo. Acho que essa é a ideia que a gente tem que ter para vender o projeto. Gente, que aula, hein? Caraca, tô impressionado, Deixa realmente. até o Ponzo calado. Caraca, eu tô aqui ouvindo, é uma aula mesmo, né? É impressionante. Eu conheci o Rogério há 5 anos atrás, quando ele estava no governo, né? E eu falei com o secretário de Fazenda na época, quando era um outro governador, não era esse que estava agora, Sim. né? Ele lançou no Palácio Guanabara, lançou lá a assinatura, né? E aí eu falei com o secretário de Fazenda, falei assim, eu preciso que vocês vá no sindicato fazer uma palestra, né? Porque essa vai mudar a nossa vida. Aí ele falou, não, eu vou te mandar quem fez a lei, ele que vai. Aí depois desses 5 anos eu não parei de perturbar o Rogério. eu perturbei muito, né? Hoje o Rogério é uma pessoa que ajuda muito as associações, né, que a gente tem aqui no Rio. E no começo, Ponte, só para você ter uma noção, as pessoas entravam, para entrar depois o Rogério saiu, aí, assim, coisas de governo que eu não sei explicar direito, talvez vocês possam até nos ajudar. Teve empresas que demoraram 3 anos para ter esse benefício. E a maioria das empresas entraram com um enquadramento tácito para poder importar. Então, até esse ano passado, a realidade era, tá bom, a gente tem o melhor benefício, mas a Secretaria de Fazenda não emite o benefício. Passa para uma comissão que a gente, aí é o benefício que eu não sei porquê, né? Que o Rio Importa Mais, a gente consegue tirar direto na Secretaria de Fazenda. O Rio Log tem que passar por uma comissão para julgar. E aí, assim, um processo demora 1 ano para sair. As empresas que estão nesse processo, para elas não querem esperar 1 ano, né? E saem daqui. E aí foi feito um trabalho muito grande da parte deles, de todos os envolvidos, né? Até mesmo no nosso sindicato. E hoje, está demorando quanto tempo para sair um Rio Log para uma empresa? Eu tenho uma empresa, quero tirar o Rio Log. Quanto tempo demora? O grande problema do novo Rio Log é porque, quando ele foi aprovado, né, existia uma metodologia de apreciação de pedidos de incentivo fiscal. Então, foi aprovado um decreto, esse decreto saiu até quando eu estava na Secretaria de Fazenda, e que definiu um modelo para a concessão de todos os incentivos fiscais no estado do Rio de Janeiro. E como era esse modelo? Os pedidos tinham que ser apresentados na Secretaria de Desenvolvimento, que era a SEDERE, que faz sentido, sim, isso acontece em outros estados também. Né, porque eu sempre digo, a Secretaria de Desenvolvimento é a secretaria que tem mais interesse na atração dessas empresas. Então, os pedidos entram por lá, eles fazem uma análise prévia de vários requisitos que estão contidos na lei, e aí depois esses pedidos são remetidos para a Secretaria de Fazenda. A Secretaria de Fazenda, ela tem o objetivo de fazer uma análise formal. Se a empresa deve, se ela tem certidão positiva, né, certidão negativa, é basicamente isso. Se ela está regular perante o cadastro. Aí, baseado nessas informações, o processo volta e vai ser deliberado por uma comissão que é formada por 3 secretarias. A Secretaria da Casa Civil, a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Fazenda. Em síntese, né, o processo era para ser bastante rápido. Ele foi feito para ser bastante rápido. Só que, o que aconteceu? Existia muita divergência com relação à interpretação do incentivo. Então, na Secretaria de Desenvolvimento, você entra lá, e na verdade não é nem na Secretaria de Desenvolvimento, é na CODIM, né, que é uma empresa pública que está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento e ela que fica responsável para recepcionar esses projetos. E aí estabeleceu-se um procedimento muito burocrático, diferente do Espírito Santo, por exemplo, que lá é um portal. Você entra, preenche todas as informações no portal e a coisa acontece muito rápido. Aqui não, você tem que mandar por e-mail, eles fazem uma análise do e-mail, verificam
se está faltando alguma coisa, só depois que formaliza o processo administrativo da concessão, que geralmente demora de 15, 20, um mês para acontecer essa primeira fase. Depois que eles fazem essa análise, e aí dos grandes problemas é que criou-se a necessidade de criação de um estudo de impacto, o que, ao meu ver, é desnecessário, porque quando a lei foi aprovada, nós fizemos o estudo de impacto geral, ou seja, se todos os contribuintes aderissem, qual é o impacto desse incentivo. Mas aí entendeu-se que teria que ser feito um estudo de impacto para cada empresa. E isso acabou atrasando porque não se sabia como fazer esse impacto, a verdade era essa. Qual é a metodologia? Porque é um grande problema, né? Toda vez que você vai calcular o impacto, você trabalha com o cenário que você tem. Então, se você tem uma alíquota de 20% e você reduz para 12%, você vai ter uma renúncia de 8%. Né? Porque o aumento você não consegue calcular a priori, você vai saber depois. Né? E aí isso gerava uma série de problemas e acabou atrasando. E aí quem faz esse estudo é a Secretaria de Fazenda, é a Secretaria de Desenvolvimento, é a CODIM. E aí ficou nessa coisa de tocando a bola de lado. Foi um ano. Não, é você, é você, é você. E aí o processo era analisado na CODIM, depois chegava na Cefaz, a Cefaz não se limitava a fazer controle da regularidade fiscal, ela fazia análise tudo de novo, e aí sem entender direito como fazia, sem ter ferramentas. E aí ficou um ano justamente nessa dúvida. Até que foi aprovada uma resolução, e aí definiu melhor as atribuições de cada um. E a partir daí, as coisas começaram a andar. Então, hoje você tem uma análise preliminar da CODIM, ela que faz a instrução do processo, que faz toda a verificação dos documentos. Isso tem acontecido até de uma forma rápida para os padrões do Rio de Janeiro. Aí depois ela manda para a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Fazenda faz o controle lá da parte cadastral, da parte de regularidade, e aí depois volta para a CODIM, que é a Secretaria, e para a Secretaria Executiva, aliás, da CDR, né, que é a Secretaria de Desenvolvimento, e aí ela vai marcar uma reunião, vai colocar em pauta já com os pareceres da Secretaria de Fazenda, que está regular, dá para conceder. E com o parecer da CODIM, aí se aprova. Né? Quanto tempo mais ou menos esse trâmite? Você chutaria quanto tempo mais ou menos? Esse é o grande problema. Assim. Eu não vi ninguém ainda conseguir isso de forma rápida. Mas eu já antecipando isso, quando a gente estava na discussão, e uma das questões que chegaram até mim falou, doutor, não consegue incentivo no Rio de Janeiro de forma expressa, porque não tem equipe, a Secretaria de Desenvolvimento tem pouca gente, isso vai ficar parado lá durante muito tempo. Nós colocamos um dispositivo na lei dizendo o seguinte, que se o pedido não fosse apreciado em 90 dias, o contribuinte passaria a ter direito a usufruir do incentivo de forma tácita, né, para não ficar naquela eterna espera. E é isso que tem acontecido, porque a Secretaria de Fazenda e a CODIM ainda não estão conseguindo. Já está melhorando muito, mas elas não estão conseguindo atender esse prazo. Então, o que se faz hoje? Você entra com o pedido, depois que ela formaliza o processo, a gente monitora o tempo, 90 dias. Passou 90 dias, o que se faz? Entra, né, com requerimento na CODIM, pedindo que ela lavre um termo dizendo que já passou os 90 dias. Com esse termo, ele é juntado no processo, aí vai para a Secretaria de Fazenda. Essa foi uma luta que a gente teve para conseguir, porque o reconhecimento tácito, não gera, como o nome é tácito, né, a ideia é, passou os 90 dias, eu já posso usar. Mas aí chegava lá no porto para desembaraçar a mercadoria, o fiscal, não vou deixar. Como? Não, mas é tácito. Não, você tem alguma portaria, mas é tácito. Ele queria um documento, e isso gerou um problema danado. Aí o que se fez? Né? Criou um procedimento que agora está funcionando, que aí você apresenta essa declaração da CODIM dizendo que já escoou o prazo de 90 dias, aí eles atestam a regularidade fiscal, né, se não tem pendências da empresa, e aí eles emitem um termo que na verdade é uma declaração. E aí com esse termo, aí o contribuinte passa a utilizar. Quase todos os enquadramentos que eu tenho feito lá no escritório acontecem de forma tácita, né, com o documento. Mas, em pouco tempo, tem saído a deliberação da CPPDE com relação a isso. Eu já tive 3 casos desse
em que saiu a forma tácita, depois de 30 dias saiu aí a deliberação. Pô, maravilha. Então... Esse, inclusive, foi um dos temas do nosso fórum, né, do ano passado. A Codim esteve presente, né? Falaram bastante dessa questão e foi prometido essa agilidade. E, de fato, já está... Melhorou bastante. É o que está acontecendo. Eu me lembro que o presidente da Codim, na época, me ligou. Não, a gente está com um pedido aqui do secretário, a gente tem que fazer em 2 semanas a análise de praticamente de 1 ano de pedido. Mas a gente tem esse comprometimento e no nosso fórum, ano passado, a Codim prometeu no público, né, no fórum, que ia dar uma celeridade. Né? Como a gente é um país, é um estado um pouco difícil, né? Eles cumpriram, né? E hoje a gente acredita que em 2023, assim, você acabou de confirmar que está melhor, né? É claro que eu fico um pouco triste, porque eu vim de um fórum de Itajaí, né, onde o enquadramento lá sai em 15 dias. Né? E a Secretaria do Estado de Itajaí, elas têm agências de promoção, onde elas vendem isso no Estado, né? E eu conheci a Secretaria de Fazenda lá no fórum, eles com todo o apoio ao empresário, né? E é diferente, né? É olhar o empresário como um contribuinte, uma pessoa que vai fazer a diferença no Rio. Infelizmente, aqui no Rio, a gente ainda tem essa dificuldade de olhar o empresário como ele vai fazer alguma coisa contra o Estado, né? Então, 90 dias é um prazo muito triste, né? Mas para quem esperava 1 ano, né? Eu acho que 90 dias está bom. Hoje, melhora muito. Sendo aí conservador, o que eu sempre falo para os clientes você tem 90 dias, que é o processo para gerar o relatório circunstanciado dizendo que já passou o prazo de 90 dias. Aí você tem que mandar para a Secretaria de Fazenda e vai pelo menos mais uns 30 dias. Então, assim, hoje é de 120 a 150 dias. Aí, nesse prazo, você consegue. Mas, assim, como a Rita disse, já demorou 2 anos, né? E realmente as pessoas desistem, né? Sim, tinha um estoque gigantesco também. Muita gente entrou com pedido errado, então os processos iam e voltavam, iam e voltavam, iam e voltavam. E nós tivemos um problema também nos próprios órgãos públicos, uma rotatividade grande das pessoas que cuidavam do incentivo. Isso é um problema do Estado aqui do Rio de Janeiro, que é a falta de construção de um conhecimento contínuo dentro do próprio órgão, né? O conhecimento fica muito centralizado em pessoas. Aí quando a pessoa sai, o conhecimento se perde. Então, pessoas que não lidavam com a Lei 9.025 e, de repente, ela não sabia nada. Aí vai estudar, vai conhecer o processo, demora um pouco. Aí quando ela está boa, ela sai. Aí vem uma nova pessoa. Aí uma vez eu estava conversando com uma técnica dessa, não, mas que precisa disso. Eu falei, mas não precisa disso, não, está na lei. A lei dispensa expressamente. Aí a pessoa teimando comigo, não, estava precisando. Eu falei, eu conheço bem essa lei. Eu fiz, né? Conheço bem, não tem essa exigência. Foi por causa disso. Ah, mas a nossa interpretação é assim. É lógico que depois que a lei é aprovada, né, a interpretação vai mudando. Eu falei, mas tem coisas que não fazem muito sentido. E aí tem esse problema. Mas assim, tem melhorado bastante. O pessoal que está cuidando disso na Codim agora, pelo menos nas experiências que eu tenho tido com clientes, a coisa tem acontecido, a gente tem conseguido enquadramento. Demora ainda de 120 aí a 150 dias, mas tem acontecido. Uma coisa que no passado era a espera de um milagre, né? A espera de um milagre mesmo. Temos que chamá-lo novamente, né? Enfim, algum representante da Codim, não sei se ainda é o Rafael Lírio. Não, ele saiu, então, saiu. Já mudou. Já mudou. O que prometeu a gente já mudou. O Rafael, quando eu saí, eu fiquei um tempo com o Rafael Lírio. Eu estava nas fazendas, ele estava lá. Então, assim, quando o incentivo estava ficando pronto, ele entrou, a gente discutiu, tal. Depois eu saí, ele ficou. E aí agora ele saiu. Então, assim, isso acaba atrasando um pouco o processo, né, de como as coisas acontecem. Mas a gente tem muito a evoluir. O Espírito Santo hoje é uma referência nisso, em termos de concessão de incentivos fiscais. Eu fui assessor especial da Secretaria de Fazenda lá no Espírito Santo também, na época do secretário Bruno Funchal, que depois foi secretário de Tesouro Executivo. E revolucionou essa parte de incentivos fiscais lá. Então, e depois a gestão atual também tem investido bastante, né? E eles criaram um portal que as coisas acontecem muito, muito rápido. Santa Catarina também tem sido. Então, eu acho que é o que falta no Rio de Janeiro ainda. Se a gente conseguir materializar isso, esse processo, que demore 1 mês, que é um tempo razoável, mas sair, eu acho que aí nós mudamos de patamar. Pô, maravilha. Excelente.
Bom, eu acho né? que já pode fazer uma mesa aí no fórum sobre Já fica Codin. convidado aí. Já está convidado a vir ao nosso fórum, né? Estar na nossa mesa, Fórum de principalmente da Soluções. questão de benefícios fiscais, né? Eu acho que vai ser muito agregador. E é de extrema importância esse assunto, né? Porque senão acaba travando uma série de ações que poderiam estar sendo melhoradas aqui, enfim, com relação ao comércio exterior, à importação como um todo, né? É de extrema importância esse debate e as pessoas terem conhecimento, né? É a ideia isso, desse podcast é isso, né? Exatamente. As pessoas tenham conhecimento. Acho que poucas pessoas Por isso que eu fiquei têm. caladinho, porque assim, foi uma aula aqui do Dr. Rogério, né? Então assim, foi uma aula mesmo. Acho que assim, tentando resumir um pouco, o que a Rita falou, com o que foi perguntado, com o que o Dr. Rogério falou, hoje o empreendedor e grandes empresas já podem vir ao Rio sabendo que vão ter benefícios fiscais e vão ter uma celeridade no processo para poder importar e exportar. É isso? Sim. Então tá bacana, né? Tá. Rita? Não, a gente tem. Hoje a gente tem. A gente está melhor do que outros estados, né? Porque a gente tem um porto, tem uma estrutura. A gente é o segundo maior porto do Brasil. A gente primeiro é Santos, agora... Só perde para Santos. Só perde para Santos, em termos de São Paulo, primeiro o estado Sim. consumidor. E agora a gente está fazendo, né, o grupo do Sindopert também, que é um grupo incansável. Eles estão fazendo a dragagem para receber os navios 366, né? São navios de maiores comprimentos. Então, a gente hoje está tão preparado como o Santos, né? Hoje a gente tem um espaço ocioso no porto. A gente pode vir mais 10 navios para cá que o porto dá conta, né? O aeroporto o aeroporto todo mundo sabe, o Galeão, né? Nós perdemos hoje, né? Nós deixamos de ser hub no aeroporto por essas decisões, né, que tiveram. Hoje a gente tem a Receita Federal do Rio de Janeiro é uma das melhores receitas do Brasil, né? A gente tem o melhor Ministério da Agricultura do Brasil, está no Rio de Janeiro, né? De vários importadores de alimento falam isso, que não sabe como é que é no outro estado. Então, hoje a gente está pronto no Rio. A gente só precisa da celeridade no caso do Secretaria mesmo de Fazenda. E a gente também não pode deixar de pedir, né, uma Secretaria de Comércio Exterior no Rio de Janeiro. Concordo. E aí o doutor Rogério poderia nos ajudar muito. E para poder voltar a ter essa movimentação. O Rio não pode ser só petróleo e gás. O Rio tem muito mais do que isso, né? Muito mais, também acho. Gente, muito bom o papo, hein? Excelente. Vamos começando a encerrar? Tá dando nosso tempo ali, já deu nosso tempo, hein? Leonardo, o que você acha? Chama as pessoas também para o nosso fórum, que tem tudo a ver com o nosso podcast hoje. Fica o convite para o nosso fórum de comércio, de logística e comércio exterior. O ano passado foi só de porto logístico, até por sugestão da Rita e pelo ecossistema também envolvido. Foi de extrema importância, né? A gente envolveu o comércio exterior. Então já fica o convite. A gente só precisa confirmar a data, né? Certinha a data, tem exatamente. Tem que ter alguma divergência, mas em breve a gente vai estar comunicando melhor a data e vai ser um sucesso. O fórum é um fórum de soluções, né, Rogério? Então, assim, a gente faz o fórum de soluções do Porto Maravilha, a gente fez 2 do Porto Maravilha e o pessoal do Porto Logístico bateu aqui e falou, vem cá. Então eu falei, só de Porto Maravilha? Cadê o Porto Logístico que gira bilhões de reais? A gente chamou, foi um grande sucesso. Agora a gente está indo para a 2ª edição, né, do Porto Logístico também, do Fórum de Soluções de Porto Logístico e Comércio Exterior. Tem tudo a ver, né? Tudo. Então, assim, já está vindo bastante empresa, já tem bastante interessado, autoridades também estão se colocando à disposição. Então, assim, vai ser um grande evento. Já temos a Loy Comex como nossa patrocinadora. Já temos a Loy Comex, exatamente, como patrocinadora, que é muito importante. E a autoridade já se interessando, até âmbito federal, se interessando a vir aqui conversar com a gente. Então isso vai ser bastante legal para a gente poder movimentar isso tudo. Rita, o que você achou do nosso podcast? Amei. Espetacular, né? Amei. Muito bom, né? Porque eu acho que é um tema que vai fazer o Rio de Janeiro virar. Enquanto isso não acontecer, o Rio de Janeiro não vai andar, né, em termos de comércio exterior. Então, era isso que a gente precisava para o Rio. Então, eu acho que esse podcast abre o nosso núcleo Comex com a coisa que é mais importante para o Rio de Janeiro, o benefício fiscal acontecer. E a retomada, né, a volta dos filhos que foram embora. Agora vamos ver se a gente chama esse povo de volta, né? Nem que a gente restabeleça os parques que eles deixaram, a gente faz uma obrinha, né? Não tem problema nenhum, a gente faz uma obrinha para eles voltarem, né? Sim. E depois, com essa novidade de talvez passe, né, a alteração lá do artigo 7, e aí as grandes trades
largando, né? Porque hoje eu tenho empresas que são grandes trades que preferem importar pelo Rio do que por Santos. Porque lá demora 15 dias para liberar uma carga e aqui demora menos de 5 dias. Então, com essa alteração, aí a gente realmente vai ter que fazer uns 4 a 5 fóruns por ano. Maravilha. Doutor Rogério, o que você achou? Aliás, você não tem que achar, você deu uma aula pra gente, né? A gente tem que achar, né? Mas gostou aqui do nosso podcast? Não, eu gostei muito, muito interessante. Eu acho que essas iniciativas ajudam muito, né? Mostram qual é a realidade do Estado, né? No que ele tem avançado. E até para colocar luz sobre alguns problemas que ainda, né, acontecem, que podem ser tratados para ter soluções interessantes para o Estado. Eu, como um paulista, que fiquei 10 anos lá no Estado do Espírito Santo, tive uma experiência muito interessante na Secretaria de Fazenda lá. Migrei aqui para o Rio de Janeiro, estou aqui desde 2019 e eu escolhi esse local para eu morar. Então hoje eu estou estabelecido profissionalmente, minha mulher está aqui, meu filho está aqui, né? Trouxe meu irmão, mora aqui, trabalha comigo hoje também. Então eu quero que o Rio de Janeiro dê certo. E eu acredito firmemente de que o comércio exterior é uma das ferramentas para esse desenvolvimento. Então se a gente olhar com foco, né, sabendo o que fazer, ouvindo o setor produtivo, entendendo as carências e dar uma atenção, eu acho que o Rio de Janeiro tem muito a crescer. Excelente, só notícia boa, né? Não, quando a pessoa traz pra cá, vem com a família, ainda traz o irmão, tá todo mundo, a gente já sabe que tá no nosso time, né? Escolheu uma cidade maravilhosa. Escolheu certo. No Rio de verdade. Exatamente. Bom, pessoal, esse aqui foi mais um podcast aqui, o Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Se você ainda não curtiu, curte aqui agora esse nosso vídeo. Coloca o sininho para receber os próximos podcasts e conheça melhor o Clube Empreendedor, que é de empreendedor, por empreendedor e para empreendedor. Agradecendo mais uma vez aqui o nosso convidado, Rogério Correia, nossa diretora Rita Fernandes, nosso diretor Leonardo Ribeiro, meu nome é Rafael Ponzi. Entra lá em clubeempreendedor.org para saber um pouquinho mais do Clube Empreendedor Brasil. Um grande abraço, espero vocês na próxima. Um abração.